Fala aí, galera botafoguense, mais uma vez com vocês aí, trazendo conteúdo acerca do nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. Hoje vamos estar falando aí sobre alguns assuntos aí que envolvem o dia a dia do Botafogo, de bastidores e insatisfação de elenco, jogo com o Santos. Vamos estar abordando esses assuntos aí. Antes, porém, pedindo a você aí que deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se for novo, quiser dar essa moral pra gente, se inscreva no nosso canal. Faltam apenas 48 inscritos pra gente chegar ao tão sonhado número de 1.700. Dê essa moral pra gente, se inscreva no canal. Aqui você é muito bem-vindo, valeu? Vamos estar falando sobre isso logo depois da nossa vinheta. Então, galera, amanhã, a partir das 16 horas, teremos aí Botafogo e Santos no estádio Newton Santos. Jogo importante, como serão todos os jogos daqui para frente. O Botafogo precisa vencer, porque o Bahia abriu 3 pontos. Se caso o Bahia venha perder o seu jogo nessa rodada e o Botafogo vence, o Botafogo ultrapassa o Bahia, porque tem um melhor critério, empataria em número de pontos, mas tem um critério melhor. E o Botafogo assumiria aí a 5ª colocação. Torcer também para o Mirassol perder, porque esse Mirassol já está dando dor de cabeça demais para nós torcedores do Botafogo. Então, Mirassol, show! Vamos embora, Mirassol. Já fez seu papel, já fez seu comercial, veio da 2ª divisão. Ó, belíssima campeonato, mas ó, pode parar porque, pô, se coloque no seu lugar, pô. Brincadeiras à parte, o Mirassol tá fazendo uma campanha sensacional, uma campanha de invejar muito time grande da Série A. A verdade é essa. E o Botafogo tá lá abaixo, precisa correr contra o tempo, mas realmente temos que torcer pro Mirassol tropeçar, pro Botafogo chegar aí num patamar melhor. Botafogo e Santos, né, o primeiro assunto nosso hoje. Jogo dificílimo, como a gente já falou aqui. Existe uma provável escalação do Botafogo que a gente está botando na tela para você olhar. Particularmente, tá? É a minha opinião. Caso Danilo tenha condições de jogo, nesse momento que eu gravo esse vídeo, eu não sei essa informação. Mas caso Danilo tenha condições de jogo e o David Ancelotti opte por Danilo e Marlon Freitas, aí eu vou dizer para vocês que eu desisto desse italiano. Aliás, já desisti dele há muito tempo. Mas vai me aborrecer ainda mais, porque hoje não tem a mínima condição de tirar o Newton do time. Newton hoje é titular absoluto do Botafogo, eu acho que nenhum torcedor do Botafogo mais tem dúvida disso. Newton tem que jogar. Ainda mais um jogador voltando de contusão, fora de ritmo, jogar com Marlon Freitas que não marca, fica difícil. Ou joga Newton e Marlon Freitas, ou joga Newton e Danilo. Mas Marlon Freitas e Danilo, na minha concepção, seria uma decisão totalmente equivocada do David. Outra decisão equivocada que ele pode tomar é se porventura ele decidir manter Marçal na zaga junto com Barbosa. Ainda que o Marçal venha jogando bem, porque tem jogado bem. Mas para improvisar um lateral, você tendo o zagueiro para jogar na posição, eu acho um absurdo. Até porque David Ricardo é excelente jogador, não deixa nada a desejar, mesmo que tenha que jogar pelo lado direito, que não seria o caso, porque essa dupla já funcionou com Barbosa na direita e David Ricardo na esquerda. Então não teria problema isso. Não teria problema isso. Então, eu penso que se David fizer essas alterações, vai cometer erros. Outro erro que ele pode cometer, entrar jogando com Arthur. Não acho que Arthur tenha que entrar jogando. No muito entrar no decorrer do jogo e olhe lá. Outro erro que ele pode cometer é de repente colocar Arthur Cabral e deixar o Cris Ramos fora. Se equivalem. Mas a balança está pendendo mais para o lado do Cris Ramos, que não é nenhum craque, mas Arthur Cabral já demonstrou que não está em condições de fazer nada, bota lá o Cris Ramos. Então, o panorama de Botafogo e Santos é esse, certo? Se ele entrar com essas alterações aí que provavelmente, nessas escalações que aparecem aí pelos portais aí, e eu particularmente não gostaria, acharia muito ruim. Outros assuntos que estão bombando e não para de falar, e John Tex fala, entre o Botafogo e a Eagles está tudo certo, está tudo resolvido, está tudo combinado, está tudo dominado. Está dominado coisíssima nenhuma. A verdade é essa. Tá lá. Eagle recorre em relação
essa questão judicial aí do Botafogo com o John Textor. A gente está trazendo os recortes para você aí na tela aí, e vocês vão dando uma olhada aí, por favor. Crise entre Eagle e Textor se agrava. A Eagle acusa John Textor de ter feito diversas coisas erradas. Pela acusação da Eagle, são crimes. Botafogo vive impasse no pagamento da Copa do Mundo de Clubes. Até hoje os jogadores não receberam. O Botafogo alega que foi acordado em janeiro um determinado valor. Os jogadores querem mais. Eu não sei se alegam querer mais. Eu não sei se eles alegam que o que foi combinado não foi o que está no papel. Eu não sei. O fato é que hoje o Botafogo é um balaio de crise. O Botafogo hoje é um balaio de crises. É crise fora de campo, é crise com Eagle, é crise com Ares, é crise com Iconics, é ficar na mão de Marinax, é crise com o clube associativo. Aí tem Ilhas Caimãs, empresa em Ilhas Caimãs, que a gente não sabe qual era a intenção de jogar isso para lá. O John Textor foi acusado pela Eagle de tirar dinheiro do Botafogo para poder fortalecer os outros clubes. Tá aí a crise que a gente está vivendo aí. A grande realidade é que aquela turma toda que aplaudia John Textor, dos quais eu me incluo nesse grupo, a grande realidade é que está todo mundo ficando insatisfeito, está todo mundo já querendo ver John Textor pelas costas. Não por ingratidão, longe disso. A gratidão pelo que ele fez, pelas conquistas que vieram, elas não vão se apagar, jamais. Porém, o caminhar dele no Botafogo daqui para frente pode ser de colocar o Botafogo numa situação ainda pior do que antes da chegada dele. Fala-se em dívida de 1,5 bilhão. O Botafogo, antes de John Textor, não tinha 1,5 bilhão de dívida. E era clube associativo, que tinha muito menos responsabilidade jurídica do que tem hoje uma SAF. Porque uma SAF devendo o que o Botafogo teoricamente está devendo, se não tiver condições de pagar, a justiça pode decretar a falência desse clube. Esse clube pode deixar de existir. Ou então, se aparecer um abençoado que queira assumir, paga as dívidas e continua rodando o Botafogo. Então a situação hoje ela se torna muito mais grave do que era anteriormente, pelo menos na minha visão de leigo. Pode ser que eu esteja aqui falando uma grande besteira, mas a visão que eu tenho é essa. Porque uma coisa é um clube associativo, sem fins lucrativos, que deve, e a responsabilidade não é tão grande quanto uma SAF, que passa a ser uma empresa privada, que passa a ter muito mais responsabilidades fiscais, jurídicas. E aí, como é que fica essa situação? Então, tudo que John Textor tem feito ao longo desse ano de 2025 tem desagradado a todo mundo. E aí, né, tem um companheiro aí que no Instagram faz aí seus vídeos aí meio no humor, mas ele fala muita verdade apesar do humor, que é o Bruno Maravilha. Ele tem falado exatamente sobre essas questões do John Textor tá fazendo tanta besteira, que pode deixar o Botafogo numa situação ainda pior. E a verdade é essa. Ou ele muda o rumo, a conduta, ou ele vai afundar o Botafogo ainda mais. Bruno Maravilha ainda diz o seguinte: o cara é odiado na França. O pessoal do RWD, MNZ, Molenbeek, não sei das quantas lá, não gostam dele. No Crystal Palace o pessoal não gostava dele. O único lugar que John Textor era querido era aqui no Brasil. Mais especificamente no Rio de Janeiro, com o Botafogo. Porque até dentro do Brasil existem muitas restrições em relação ao nome dele. Haja visto Flamengo, haja visto São Paulo, que já se manifestou, Palmeiras, muita gente não gosta dele. Será que essa galera está toda errada? É um momento de reflexão. Vamos lá.
E a outra notícia, né? O Botafogo define aí as contratações para o ano de 2026, com um perfil de jogador mais barato, fala-se em diminuir a folha em 30%, eu não sei, com essa folha que está aí, com esses atletas que estão aí, não está dando certo, eu fico imaginando com um elenco ainda inferior a esse que está aí. Galera, não é fácil a nossa vida, não é fácil a nossa situação. Eu vou torcer muito para que o Botafogo vença o Santos amanhã. Aliás, eu vou torcer para que o Botafogo vença todos os seus jogos daqui para frente. Que David consiga ter muito sucesso, que ele engrene o ano de 2026 com muita força, que o Botafogo volte a sonhar com grandes conquistas. Eu vou torcer para isso. Eu sou botafoguense. Mas eu não posso aqui fechar os olhos para a realidade. E a realidade nossa não é legal. Não é legal. Demais, o que vale é o torcedor continuar acreditando, continuar apoiando. Se você puder, vá ao estádio Newton Santos amanhã. Independente do time estar bem ou mal, nós precisamos estar presentes com o Botafogo. Porque nós amamos o Botafogo. E o Botafogo, nesse momento, apesar de todas as coisas que estão acontecendo, precisa sempre do nosso apoio. Então vamos lá apoiar os jogadores, vamos lá dar o nosso melhor para que o time possa vencer o Santos amanhã, valeu? Galera, se você chegou até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário. Se for novo e quiser dar essa moral, se inscreva no nosso canal. Siga também a gente nas outras redes sociais. Nós estamos também no TikTok, estamos também lá no Facebook, no Instagram. A gente sempre coloca aqui na tela, né, as nossas outras redes sociais. Então você é muito bem-vindo em todos os nossos canais de comunicação, valeu? Forte abraço, tamo junto e até a próxima.